Amigos queridos, às primeiras horas da manhã deste dia, nos reunimos em nome de Jesus, amado Mestre, na confiança, Senhor, de que és conosco, através dos seus mensageiros. Nós confiamos na grandeza do seu amor e na sua misericórdia infinita. E nos curvamos nesta hora, Senhor, para pedir-lhe humildemente que socorra as nossas imperfeições, as nossas imensas iniquidades, para nos sentirmos libertos das teias escuras de um passado de equívocos, para um porvir luminoso permeado pela esperança em dias melhores para todos nós. Que a sua misericórdia, Senhor, acoberte a multidão dos aflitos. Nós outros, Senhor, nos alistamos uma vez mais nas fileiras dos seus servidores. Queremos aprender a servir em seu nome, Senhor, oferecendo o que trouxemos de melhor em nós. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no trabalho do bem constante. Assim, Mestre, amigo, confiantes, felizes por esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, agradecemos e iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. E o item que nós estamos refletindo é sobre a fé robusta, que dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé robusta, ela traduz para nós o não desistir, o confiar em dias melhores. A fé robusta, ela é robusta do quê? De experiências. Experiências enriquecedoras do espírito, que soube se resignar, que soube esperar, que se entregou, que confiou e que agora colhe os frutos da fé, que são as obras do Espírito. Nós estamos falando que no processo do Evangelho no lar, que não se refere apenas ao dia em que fazemos o culto do Evangelho, mas a trazermos Jesus para a nossa convivência diária. Esse é um convite bastante interessante, porque muitas pessoas estão nos dizendo que nunca alguém as tinha convidado para trazer Jesus para dentro do lar todos os dias. É curioso isso. O Evangelho de Jesus nos ensina, em todos os seus capítulos, a vivermos a lei de Deus, na construção de valores morais, que são feixes de sentimentos nobres. E nós estamos, nesse momento, focando na família, como que na família nós podemos construir, formar espíritos evangelizados.
Então, estamos seguindo uma mensagem de Emmanuel que chama Respeito Mútuo, e ontem nós falamos que o mais importante na formação do lar é ensinar-lhes o amor ao trabalho. Olha só, em primeiro lugar, porque depois da adoração, o trabalho é a primeira lei de Deus, sem a qual as outras leis não se estabelecerão em nossa consciência. O valor do trabalho, a fidelidade ao dever, que é um ditame da consciência. O dever fielmente cumprido faz do homem um ser virtuoso. O devotamento à compreensão e o cultivo da misericórdia. Porque num lar, se não houver compreensão, não haverá compaixão e misericórdia. Não haverá entendimento. Então, a compreensão é um estado muito avançado da indulgência. Compreender o tempo do outro para não esperar do outro aquilo que ele não está pronto para doar. E aqui entra uma situação que, como ontem foi falado no Evangelho, que não é a gente deixar de lado a pretexto de respeitar, mas é estimular que valores adormecidos se expandam. Mas às vezes não sabemos fazer isso conosco, estimular que valores adormecidos se expandam em nós. Teremos dificuldades de fazer no outro. Então, o que acontece quando temos a intenção de estimular, mas não sabemos fazer isso conosco? Acabamos cobrando do outro comportamentos, que é diferente de estimular. O estímulo é eu estender ao outro daquilo que foi possível para mim, que eu já fiz esse caminho. Eu estendo um campo vibratório de possibilidade, de esperança, e o espírito então se imanta daquela força de esperança, de superação, e começa a acionar os seus melhores conteúdos. Mas a cobrança é uma exigência daquilo que o outro não está pronto para dar, que é diferente do estímulo. Então Jesus nos traz, através de Emmanuel, as expectativas que nós temos desenvolvido sobre os nossos familiares, sejam eles filhos, mesmo companheiro, irmãos e demais que convivam conosco no mesmo lar, está nos mostrando que nós criamos uma expectativa e um roteiro que queremos que o outro siga, mas nem sempre o roteiro que trazemos para o outro é o melhor para ele. Então, o que é o melhor para ele? Nós formarmos no lar o valor do trabalho, começando pelo cumprimento da fidelidade ao dever. Isso é um tema a ser conversado no Evangelho em casa. Quais são os deveres dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, deveres morais? Porque o que precisamos é sedimentar naquela individualidade, naquele ser espiritual, estes valores, para que ele tenha discernimento de fazer as suas escolhas na vida adulta. Há espíritos muito dependentes e que numa existência inteira serão. São espíritos imaturos que vão precisar conviver muito com aqueles pais, talvez nunca se desvinculem da família de origem, porque eles precisam ser tutelados nossos, precisam ser amparados por nós. E muitas vezes queremos que eles se lancem à vida sem mínimas condições. Deixa que ele fique albergado sob o teto do seu lar, que ele se alimente dos nutrientes das suas vibrações, que ao longo de encarnações ele aprenda a caminhar com os próprios passos. E isso é misericordioso, esse respeito ao tempo do outro. Mas às vezes queremos, talvez, os melhores títulos de competência, certificados acadêmicos,
naquele e no outro setor de cultura. Nós queremos, e é legítimo querermos, mas às vezes nem todos vieram ao berço com a estrutura psicológica indispensável aos estudos superiores e devem escolher atividades quase obscuras, não obstante respeitáveis, a fim de levarem adiante a própria elevação ao progresso. Às vezes, o roteiro que o Espírito trouxe é de simplicidade, de profissão, de hábitos, de vivência, de estilo de vida. Muito embora seja louvável que os pais estimulem a cultura, os certificados acadêmicos, muitas vezes isso acontece, mas ele não vai usar, porque ele vai voltar para o planejamento reencarnatório dele. Para outros dos nossos, estimarias indicar o casamento ideal. Isso é forte, né, gente? As pessoas do nosso lar, nós temos em mente uma pessoa que é ideal para aquele filho, para aquela filha, né? E todos que eles trazem para casa não nos atendem. Porque nós achamos que sabemos o que é o melhor para outro. Mas às vezes ele tem um resgate, um ajuste com a lei, exatamente na família que ele constituirá com esta pessoa que se aproximou e que nem sempre é uma pessoa simples. Pode ser uma pessoa que traga grandes desafios e dificuldades. Então, lembra-te de que as responsabilidades da vida a dois pertencem a eles e não a nós. E saibamos respeitar-lhes as decisões. Mas às vezes os filhos e filhas sofrem porque querem agradar os pais e sabem que aquela pessoa que escolheram não é do agrado daquela família. Eles sofrem porque eles querem a convivência familiar, mas querem ter a liberdade de seguir os passos que estão na sua consciência. Isso é bem delicado. Se o espírito for dócil, ele pode ouvir aqueles pais que vão aconselhá-lo para o melhor, mas que se tiver naquele planejamento, aquele relacionamento se estabelecerá de alguma forma ou de outra. E ainda mais, muitas vezes queremos facilidades econômicas, e o espírito pode ter pedido estágios de sofrimento e penúria, nos quais desejem exercitar paciência e humildade. Ontem foi falado que na escolha de provas, lá no mundo espiritual, nós mais libertos da carne e acionados em nossa consciência e na nossa anterioridade, nós fazemos uso do livre-arbítrio lá no mundo espiritual. E lá naquele estado de lucidez que eles acionam em nós, não é que a gente tenha, mas os espíritos acionam o estado de lucidez e nós fazemos escolhas. E depois, quando chegamos aqui na Terra e atraímos esses espíritos, muitas vezes nós temos dificuldades e dizemos assim, mas eu não sei onde eu estava para ter escolhido isso para mim. Eu digo, você estava no mundo espiritual, com a consciência acionada, com um amigo espiritual do seu lado e movido pelo remorso, querendo se arrepender para reparar com a lei, escolheu. Essa é a resposta. Respeita os pensamentos e afinidades de cada um e aprende a esperar. Todos estamos catalogados nas faixas de evolução em que já estejamos integrados. Se entes queridos te deixam presença e companhia, não lhes conturbe a vida, nem te entregues a reclamações. Cada um de nós é atraído para as forças com as quais entramos em sintonia. Temos falado seguidas vezes sobre os vetores atrativos, que são aquelas construções no meu perispírito que geram vibrações e atraem ou repelem. E nós estamos mergulhados nesse mundo de vetores e vibrações, porque só tem dois caminhos para nós termos certeza que nós vamos reencontrar na Terra os espíritos que precisamos reencontrar. Porque como não é simples, então a primeira força
que os espíritos, primeira diretriz que os espíritos nos conduzem, chama injunção reencarnatória, que é a consanguinidade. Essa é a certeza de que eu vou reencontrar. São consanguinidades, estamos ali. E a segunda são os vetores. Então eu preciso encontrar uma pessoa que vem do norte e eu moro no sudeste. Como será que eu vou reencontrar essa pessoa? Tem forças atrativas que vão nos conduzindo os nossos passos. Pode ter certeza que essas forças fazem com que os espíritos certos de nós se aproximem. E por espíritos certos não quer dizer espíritos simples, nem fáceis, mas são aqueles de que nós mais necessitamos. Respeita os pensamentos e afinidades de cada um e aprende a esperar. Confia, porque nós estamos falando da fé que estamos construindo no lar e estamos dizendo que o Evangelho é um roteiro de construção de sentimentos. Então, tudo que nós estudarmos referente a como construir sentimentos em nós se chama evangelização. Nós estamos confiantes que vamos mesmo, nesta existência, construir essa fé na nossa intimidade. Porque tudo na nossa vida conspira para isso. Então, dando sequência ao texto que nós começamos ontem, intitulado Ação e Duração, do livro Inspiração, Emmanuel vai dizer para nós que nós não olvidemos os instrumentos de progresso e de perfeição que o Senhor nos confiou ao caminho. E vai nos esclarecer quais são esses instrumentos de progresso e perfeição, começando então com o primeiro instrumento que falamos ontem, que é o lar. Sem sombra de dúvida, esse é mesmo um instrumento de progresso para nós. Ele vai dizer que também tem outras situações que são campos de progresso. Então ele diz, para outros é o campo em que as lides da terra lhe pedem devoção e suor. E aí a gente pode entender essa terra, o campo, né, como um campo mesmo, onde nós vamos cultivar, plantar, colher, ou o campo de trabalho que nós fomos colocados para nos desenvolver em espírito. Então, é importante aqui a gente entender o que seja devoção e suor. É impossível nós adquirirmos experiência, estabelecermos progresso na nossa intimidade sem nos devotarmos. A experiência da devoção é uma experiência muito importante para o espírito. Quando nós nos sentimos nos devotando a alguém, a uma causa, a um trabalho, isso vai gerar necessariamente em nós uma experiência espetacular. E essa experiência, vindo da devoção, vai compor a nossa fé. Porque não existe devoção sem obra. Quando o espírito se devota sobre alguém, sobre alguma coisa, uma causa, um trabalho, aquilo vai compor a sua intimidade na forma de obra.
Então, esse valor, ele é muito importante. Quando nós olhamos a nossa existência, será que nós podemos dizer que somos espíritos devotados? Será que nós já podemos, nesse momento, construir isso em nossa intimidade? Porque, evidentemente, que oportunidades não faltam. E quando nós olhamos para o lar também é um ambiente que exige de nós devoção. Devotados ao lar. Olha que coisa espetacular, né? Existem aqueles espíritos que são espíritos devotados ao lar. Aí a obra é espetacular. Há outros instrumentos de progresso e perfeição, como é o caso de trabalhos onde pequenas desarmonias de cada instante lhe reclamam paciência e serenidade, boa vontade e amor, na própria edificação, à frente de companheiros difíceis. Nós temos falado ao longo de muitas décadas aqui na nossa casa que chega um momento na vida do espírito que ele entende e sente que terminou para ele o tempo de se armar contra os males do mundo. E ele passa, então, a combater veementemente o mal íntimo. Quando o espírito, ele não perde mais o seu tempo, porque é 100% de perda de tempo nós combatermos o mal do outro. Quando o espírito deixa de combater o mal do outro para combater o mal que está na sua intimidade, ele começa a compreender, a sentir que todos os desafios externos, todas as pessoas aparentemente difíceis, aparentemente problemas, nada mais são do que instrumentos de revelação para que nós possamos perceber o que ainda não construímos e o mal que existe em nós. É absolutamente só para isso. E esse processo de conscientização, quando alguma coisa externamente nos abala, que pode ser uma coisa concreta ou não, porque quantas pessoas se desorganizam por pura imaginação, imaginam certas coisas, têm criações mentais, se auto-perturbam, se auto-obsediam com criações mentais que nem existem. Quantos de nós perdemos horas, dias, meses, anos, existências, criando coisas que não existem? Afirmando que o outro isso, o outro aquilo, e quando nós vamos olhar com a lupa do amor, vamos ver que não é nada daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, nos colocarmos num ambiente onde há espíritos que reclamam de nós paciência, serenidade, boa vontade, amor,
é um entendimento muitíssimo importante do que seja o planejamento reencarnatório, porque somente naquelas condições é que estaríamos favoravelmente colocados para o desenvolvimento do que não possuímos. E ele continua: todos no mundo, enquanto envergamos a veste física, possuímos conosco os elementos de regeneração e da cura de que necessitamos para o triunfo na escola da vida. Essa frase deveria ser escrita em outdoor e espalhada nas cidades do mundo. Porque isso nos auxiliaria muito. Então vamos ler novamente. Todos no mundo, enquanto envergamos a veste física, possuímos conosco os elementos de regeneração e de cura de que necessitamos para o triunfo na escola da vida. De novo, outra vez, uma vez mais, os elementos de regeneração e de cura estão dentro de nós. Eles precisam serem desempacotados. Eles precisam de uma movimentação íntima da nossa parte para que eles possam ser expressos. Do ponto de vista material, o organismo físico, ele tem muita coisa empacotada, que de acordo com a necessidade desempacota e expressa. É assim que funciona o nosso DNA, o nosso RNA, os comandos genéticos da nossa vida física. Mas nós também trouxemos uma genética divina. E essa genética divina, esse DNA divino, porque a nossa origem é divina, ele também precisa ser desempacotado, ele precisa ser expresso. E esse movimento da expressão do que há de divino em nós é que vai realmente permitir que possamos executar o nosso planejamento reencarnatório com todo êxito. E lançar mão desses recursos íntimos que já existem em nossa intimidade é um profundo conhecimento que nós temos que desenvolver. Entender como isso se opera, porque uma das chaves que abre esse mecanismo para que seja libertado o que há de divino em nós é o conhecimento. E a outra chave, o sentimento. Então, diante de qualquer circunstância que nós estejamos e que muitas vezes nos sentimos desafiados nas nossas questões, lembrarmos de que a regeneração e a cura está dentro de nós. É buscarmos o conhecimento que já temos, alinharmos com o sentimento que já somos capazes de expressar, e o processo de regeneração e cura se dará imediatamente. Porque nós temos que entender como que é que isso acontece. Então, a prática do que eu sei
aliada ao sentimento que já está estruturado em mim, me regenera e me cura. Então, esses elementos, nós precisamos recorrer a eles. E com isso, irmos construindo o êxito reencarnatório. Renunciar aos obstáculos que nos marcam a senda e encerram-nos no altar contemplativo da falsa adoração ao Pai Celestial, ao Pai Celeste, é fugir aos compromissos, adiando indefinitivamente as realizações que o passado exige de nós no presente, para que o porvir se nos derrame pleno de luz. Então, é necessário interrompermos de maneira definitiva esse estado que nós perpetuamos dentro de nós ao longo de milênios, de uma adoração contemplativa, para que realmente nós possamos estabelecer realizações concretas com Jesus. Não é mais tempo da contemplação, mas é o tempo da realização com Jesus. E isso começa no lar. Para outros, ainda é a casa de trabalho, onde as pequenas desarmonias de cada instante lhe reclamam paciência e serenidade, boa vontade e amor, na própria edificação, à frente dos companheiros difíceis. Então vamos refletir nessa lição e amanhã continuaremos na sequência. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis aqui, Senhor, os teus mínimos discípulos, desejosos de aprender sempre o teu evangelho de amor, para que possamos vivenciá-los a cada dia, com todos aqueles que o Senhor fez aproximar de nós, para que pudessem enriquecer a nossa existência, de valores que ainda não possuímos e de sentimentos que já estamos expandindo em nossa intimidade. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã, em que as vibrações do seu amor nos alcançam para nos sustentar. Rogamos, Senhor, amparo àqueles irmãos que nos envolvem, rogando a prece, pedindo socorro para suas dificuldades. Buscamos, Senhor, os teus mensageiros, a pleiade de espíritos responsáveis por socorrer os nossos irmãos que se encontram enfermos. Rogamos, Jesus, que os benfeitores possam visitá-los, expandindo em seus corações a fé e o bom ânimo, a esperança em dias sempre melhores. Envolve Jesus com o seu amor,
todos os espíritos que sofrem, porque ainda não te encontraram. Chama-os novamente, convida-os para que possam ir ter contigo. Permite nesse instante, Senhor, que todos nós possamos ser instrumentos daqueles que necessitam de te encontrar. Queremos te agradecer, Mestre, porque nos encontramos nesta pátria, neste ambiente tão iluminado, cercado por uma natureza esplêndida, magnífica, por espíritos luminosos, por companheiros amados, e que juntos possamos oferecer do que trouxemos de melhor, para que esta nação seja nação de luz, a espargir para a terra toda exemplos do teu evangelho de amor. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.